No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras e veta trechos que prejudicam ainda mais a vida dos trabalhadores da estatal. Líder da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, diz que o Brasil tem presidente motoqueiro e agressor de mulheres. Câmara dos Deputados aprova projeto que limita supersalários e pode provocar economia de até 3 bilhões de reais por ano aos cofres da União. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 14 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu queria hoje dar sequência aqui nesse espaço editorial a essa rede de apoio e de denúncia ao avanço imperialista que tem se dado em Cuba nos últimos dias. E, para isso, eu faço a leitura de um artigo escrito pelo jornalista e nosso companheiro Cid Benjamin, publicado em suas redes sociais ontem. O Cid diz o seguinte: meus amigos, como se sabe, Cuba está com a economia estrangulada e passa por grandes dificuldades. O infame bloqueio, que já dura há mais de 60 anos e impede inclusive a compra de produtos como combustíveis e equipamentos hospitalares, tornou-se ainda mais criminoso num momento em que as duas principais fontes de divisas do país, o turismo e a exportação de serviços médicos, estão inviabilizados devido à pandemia. No mundo globalizado, qualquer empresa que faça negócios com Cuba é impedida de se relacionar com os Estados Unidos, a maior potência mundial. Tudo isso provocou uma grave crise de desabastecimento, trazendo grandes sacrifícios para a população. Deve-se ressaltar que as manifestações contrárias ao governo foram respeitadas. O presidente da República, em vez de mandar policiais armados, convocou a população a ocupar as ruas e defender a revolução. Ele próprio foi, pessoalmente, discutir com os manifestantes de oposição em que país isso aconteceria. O resultado é que, em pouco tempo, as manifestações de apoio ao governo suplantaram as de oposição. Mas Cuba não deve ser deixada só. É hora de os democratas e progressistas levantarem a voz, denunciando as agressões imperialistas e pondo-se incondicionalmente ao lado do governo e do povo cubano. A política criminosa dos Estados Unidos tem que ser denunciada duramente. Até nas Nações Unidas ela está isolada. Há poucos dias, o governo americano teve o apoio de apenas 2 países para manter o bloqueio. Os demais 184 foram contrários. Nem mesmo o Bolsonaro ficou a seu lado, preferindo se abster. Mesmo assim, o governo americano desrespeita a resolução da ONU e mantém o bloqueio. Nesse quadro, o apoio a Cuba deve ser total, sem qualquer vacilação. As correntes de esquerda, que a esta altura falam de herdeiros do stalinismo, se omitem e lavam as mãos, abdicando de qualquer responsabilidade histórica, mesmo que em suas notas condenem o bloqueio. Cometem uma omissão imperdoável. A situação não está inteiramente controlada e o desabastecimento segue sendo um enorme problema. O povo cubano, porém, já deu mostras de uma enorme consciência política e combatividade. Todo apoio a Cuba, pelo fim das agressões imperialistas e do bloqueio criminoso. A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes. 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Eurico, bom dia. Bom dia, Anderson. É um grande prazer, como sempre, estar aqui acompanhando o seu programa, participando do seu programa. Meu bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Eurico, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eurico, o cenário político no nosso país não anda nada fácil nos últimos tempos. A perda de popularidade do Jair Bolsonaro, expressa pelos institutos de pesquisa, tem se ampliado à medida em que novas descobertas a respeito de casos de corrupção no governo vêm aparecendo. Não basta essa gestão genocida, entreguista e irresponsável. Esse pessoal também mete a mão no dinheiro público, justamente aquilo que o bolsonarismo vivia exaltando, que não havia roubo na sua trajetória política, algo que nós sabemos bem que está longe de configurar a verdade. De toda forma, Eurico, como é que você tem analisado essa fase que o ex-capitão vem atravessando, com um pouco mais de 2 anos e meio de mandato? Parece-me que o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro é ele mesmo. Seu estilo agressivo, sua maneira de se expressar, tantas vezes grotesca e ofensiva, a maneira como se dirige ao público, principalmente quando dá entrevistas a jornalistas, chamando-os, por exemplo, publicamente de idiotas ou quadrúpedes. A maneira como tem, desde o início do seu mandato, feito ofensas aos outros 2 poderes, o poder judiciário, o poder legislativo. No caso do poder legislativo, dirigindo ofensas a um senador da República. Recentemente, o senador Aziz, presidente da CPI da Covid, a maneira como tem se dirigido ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, tudo isso vai levando desgaste ao seu governo. Nós continuamos com uma grave crise econômica, onde despontam a disparada da inflação e a crise hídrica, que deverá levar ao aumento exponencial das nossas contas de luz.
a dificuldade da recuperação da economia, que se diz que seria em V este ano, mas sim, deverá haver uma recuperação. Mas uma recuperação em torno de 5%, que é o que estimam os principais entidades bancárias e financeiras, talvez se realize. Mas é uma recuperação em V, de onde se partiu de um crescimento pífio no ano passado e também no ano retrasado, e que já vem de longe, desde o impeachment da presidente Dilma. E, portanto, esse crescimento não chega ao prato, não chega à casa do trabalhador, do cidadão. Nós temos uma grave crise social, com 15 milhões de desempregados e de outros milhões e milhões que desistiram até de procurar emprego. Nós temos uma crise política que é essa, que é fomentada pelo próprio presidente da República, fazendo agressões, como eu disse, ao judiciário, ao legislativo, às entidades de classe, aos meios de opinião pública, como nos jornais, revistas, TV. O pronunciamento sempre agressivo, negacionista do presidente em relação à Covid. Tudo isso tem levado a um desgaste muito grande da sua aceitação popular. Por exemplo, nós temos sabendo que hoje 54% dos entrevistados pelo órgão de pesquisa Datafolha dão como favoráveis a um processo de abertura de impeachment contra o presidente. Ou seja, outros dados também despontam aqui e ali nessas pesquisas. Ou seja, 70% declararam que existe corrupção no atual governo. Ora, a faxina ética era uma das principais bandeiras na campanha eleitoral do presidente em 2018. E isso está se dissipando, está se definhando a cada dia, na medida em que prossegue a CPI da Covid. Temos acusações de que um ex-diretor da logística do Ministério da Saúde deixou o cargo porque houve a acusação de que teria pedido $1 a mais por dose da vacina AstraZeneca, numa negociação que envolveria 400 milhões de dólares, ou a estratosférica cifra de 400 milhões de dólares, que, convertido em reais, seria algo como 2 bilhões de reais. E nós sabemos também que ele está muito incomodado pelos resultados dessas pesquisas, que dizem que se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Lula venceria por 58% e ele teria apenas 31% em um segundo turno. Ou seja, esses dados mostram cabalmente que a aceitação popular do presidente Bolsonaro cai e cai a cada dia. Essas ameaças do presidente de que não haverá eleições caso o voto impresso não seja aprovado pelo Congresso, Eurico, podem ser colocadas apenas na conta dessa verborragia retórica do ex-capitão? Ou é possível imaginar que o Bolsonaro pode atentar contra o processo democrático no nosso país? O presidente Jair Bolsonaro, desde quando foi eleito em 2018, vem declarando as suas desconfianças em relação à lisura das urnas eletrônicas. No entanto, as suas acusações jamais foram acompanhadas de provas. Elas já foram requeridas, já foram solicitadas, e ele jamais foi capaz de apresentá-las. Há de se registrar que antes de ser presidente, ele foi eleito por 7 mandatos consecutivos para a Câmara Federal,
exatamente através das urnas eletrônicas e nunca se manifestou contrário a elas. Mais ainda, nós sabemos que a urna eletrônica pode ser conferida por outros mecanismos. O candidato Aécio Neves, nas eleições de 2014, exigiu a comprovação da lisura das urnas eletrônicas. E nada foi encontrado, e ele acabou por admitir publicamente a realidade dos votos apurados. Portanto, não há qualquer motivação de ordem técnica, ao contrário, o sistema de apuração eleitoral no Brasil é considerado hoje em todo o mundo como um dos mais competentes, inclusive se diferindo muito dos Estados Unidos, onde nós sabemos que tem havido sérias acusações, nunca comprovadas também, de manipulação de votos, tendo em vista um arcaico sistema de apuração. Hoje nós podemos saber os resultados da vontade popular logo depois do encerramento das eleições. Ora, o presidente parece querer usar este argumento, que é falso, para poder arruir os resultados das próximas eleições, como querendo dizer que os aceitará se ele for o beneficiário, mas que não os aceitará caso seja derrotado, o que hoje parece ser uma tendência clara do eleitorado em 2022. Portanto, não é que se possa imaginar que ele atenta contra o processo democrático no país. Na verdade, ele atenta quase que diariamente, fazendo acusações infundadas e se comportando ao largo do que se espera em termos de um presidente da República que deve se caracterizar pela ponderação, que deve se caracterizar pela moderação, porque ele não é o representante de apenas uma facção. Ele é representante de todas as partes representativas da sociedade brasileira e que, portanto, deve estar sempre à altura não só da defesa das instituições democráticas em nosso país, mas principalmente deve se comportar como o defensor do processo democrático no nosso país. E, portanto, há de se prestar atenção, sim, a esses atos, e há de se supor que a sociedade civil organizada, através das suas instituições e movimentos no Estado Democrático de Direito, possam estar vigilantes, possam estar a postos para que possa também bloquear qualquer tentativa da vigência do Estado Democrático de Direito em nosso país. A grande questão, Eurico, é que o Bolsonaro parece uma ilha lá em Brasília, cercado por políticos e militares que têm lhe dado guarida diante de tantas denúncias, de tanta pressão, que agora também vem das ruas. O baixo clero no Congresso, os mais de 6 mil integrantes das Forças Armadas que ocupam cargos no Executivo, todo esse pessoal, alimentado por bilhões de reais em recursos públicos, tem mantido o mandato do ex-capitão em segurança. Você enxerga alguma possibilidade de se romper essa barreira formada pelos oficiais das Forças Armadas e também pelo Centrão para que haja um impeachment do Bolsonaro, Eurico? Todo e qualquer processo de impeachment é um processo traumático, mais ainda demorado. Não sei se deveremos banalizar este antídoto nas nossas práticas políticas. Estamos passando por dificuldades sociais, econômicas e políticas que seriam, sem dúvida nenhuma, agravadas através do processo de impeachment. Inclusive porque ele é demorado. Caso haja a aceitação da denúncia,
através do Congresso Nacional, ele será investigado durante um largo período de 180 dias. E, afinal, haverá uma votação pública do Congresso Nacional, da Câmara Federal, confirmando o afastamento definitivo. Ora, nós já estamos no segundo semestre do ano de 2021. Isso implicaria que durante todo o restante deste ano e parte do ano que vem seria ocupado por esse processo de impeachment. Portanto, há de se pensar muito sobre a conveniência do impeachment entre nós. Por outro lado, não é apenas o Centrão e não é apenas, talvez, as Forças Armadas, poderíamos falar sobre isso adiante, que é contra o impeachment. Seja lá como for, o presidente, segundo as pesquisas de opinião que aí estão, mostram que ele ainda conta com uma parcela significativa da sociedade que acha o seu governo bom ou ótimo. Ela varia em torno de 24% a 25%. Isso significa que quando nós vamos nas ruas, entre 4 pessoas que nós possamos divisar, haverá uma que o apoia. E as pessoas que o apoiam estão em todas as partes do Brasil. Elas têm diferentes idades, diferentes status socioeconômico, distintas formações educacionais. Portanto, ele tem um apoio transversal que percorre toda a sociedade brasileira. Outra dado a se meditar é que mesmo aqueles que apoiam o presidente Lula como postulante da presidência da República em 2022, também não se interessam por o impeachment, porque acabaria a polarização da extrema-direita com a centro-esquerda e, portanto, isso poderia dar margem a um outro cenário eleitoral onde o presidente Lula possivelmente teria desgaste na medida em que essa polarização e essa radicalização se dissipasse. Portanto, não são apenas esses agentes referenciados por você, o Centrão, as Forças Armadas, em suma, todos aqueles que apoiam o presidente, que não querem o impeachment. Existem outras forças políticas também que se resguardam em relação a esta possibilidade. Seja lá como for, eu reafirmo o que disse no início da minha resposta à sua pergunta. O processo de impeachment é um processo excepcional que não deve ser banalizado, porque nós sabemos muito bem das suas consequências dramáticas do ponto de vista econômico e também político. Muitas vezes a solução, ao invés de resolver o problema, pode agravá-lo. Por outro lado, é preciso que nós saibamos conviver com as diferenças, com as divergências, porque na democracia é assim mesmo. Ou seja, houve a vontade de 57 milhões de brasileiros e brasileiras que em 2018 resolveram elegê-lo, e vamos dar agora, nas próximas eleições, ao principal titular de todas as decisões, ou seja, o povo brasileiro, a capacidade de decidir o que será melhor para a nossa sociedade e para o seu futuro. Ou seja, o impeachment do presidente Bolsonaro, ao invés de criar soluções, pode criar problemas mais graves ainda. E o judiciário, Eurico, não anda muito complacente com esses excessos do Jair Bolsonaro?
O presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor Luiz Fux, ao invés de tomar uma atitude contra uma série de ofensas e ameaças do ex-capitão, chamou Bolsonaro para conversar na última segunda-feira e saíram ambos em clima de paz da tal conversa, como sempre vem acontecendo. Esse tipo de atitude não reforça esse discurso autoritário do chefe do executivo, Eurico? É preciso examinar a postura do Supremo Tribunal Federal num contexto de grave turbulência política que é causada pelas declarações agressivas e contínuas do presidente em relação a este poder. Durante esses 2 anos e meio de governo Bolsonaro, nós estamos convivendo com situações muito atípicas ao processo democrático. Cito, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal de dar autonomia aos governadores e prefeitos no combate à Covid, na medida em que o governo federal se mostrava não apenas recalcitrante, mas, na verdade, defensor de medidas negacionistas da grave epidemia que se abateu sobre nós. E se não fosse essa autonomia dada aos governadores e prefeitos, muito provavelmente os índices dramáticos, trágicos, de 530 mil mortos e de quase 20 milhões de infectados seria muito superior. De igualmente, no caso das fake news, o Supremo Federal tomou atitudes duras em relação a essa rede de mentiras, de demagogia que se criou e que, na verdade, visa confundir a população com dados falsos, com argumentações errôneas e que, portanto, não contribuem para a democracia entre nós. Claro, existe a necessidade da defesa da liberdade de expressão, mas não se pode usar a liberdade da expressão para acabar com a própria democracia que permite essa liberdade. Existem, portanto, limites que devem ser respeitados. E um desses limites é exatamente a coibição de fraudes retóricas, de mentiras, de fatos adulterados, de falsidades de toda espécie, em suma, que são levados à população com o objetivo de manipulá-la, no sentido de levá-la a uma conclusão falsa sobre a realidade das coisas. Isso é praticamente trágico quando se trata de uma pandemia mortal como essa provocada pela Covid-19. No sábado à noite, sábado passado, o presidente Fux ligou para o presidente propondo um encontro, ele como representante do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, para que se encontrassem, o que aconteceu agora na segunda-feira próxima passada. E lá o presidente Fux deixou claro que sim, havia liberdade de expressão, o presidente poderia dar os seus pareceres, as suas opiniões sobre o Supremo, mas que isto havia o limite do respeito, o limite da autonomia dos órgãos. Não se pode chamar, não se pode acusar, inclusive pessoalmente, a honra dos presidentes, da honra dos ministros do Supremo, como se estivéssemos numa conversa de botequim. É preciso, necessário decoro que se espera, porque o exemplo sempre vem de cima. E, portanto, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal tenha agido com firmeza, mas também com cautela,
porque nunca se procura resolver um incêndio constantemente provocado pelo presidente da República, jogando-se nitroglicerina, jogando-se gasolina na fogueira. Espero que possamos passar por esse difícil trajeto que coincide com o mandato do presidente Bolsonaro e possamos chegar a 2023. Isso quem decidirá não será eu, não será o rádio ouvinte, não será você, Anderson, será a totalidade do povo brasileiro que, chegando às urnas, irá tomar aquela que ele pense ser a melhor decisão. E que essa melhor decisão seja a capacidade da sociedade brasileira, através da convivência democrática, transparente, clara, a partir das argumentações, das propostas dos candidatos à presidência da República, tem a capacidade de decidir pelo melhor para todos e para cada um. Nós falamos sobre os militares, Eurico, e os oficiais fizeram 2 movimentos extremamente ameaçadores nos últimos dias. Primeiro, aquela nota publicada pelo ministro da Defesa, o general Braga Neto, em parceria com os comandantes das Forças Armadas, condenando as críticas que o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, fez aos militares que estão envolvidos nesse escândalo de corrupção, ameaçando a ordem democrática. Após a enorme repercussão que essa grave iniciativa teve, o próprio Braga Neto tentou colocar panos quentes, mas aí tivemos o segundo episódio, que foi uma entrevista que o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, concedeu ao jornal Globo, dizendo que aquele seria o único aviso dado pelos militares à classe política. Ou seja, esse pessoal já não deixa qualquer dúvida de que há um movimento golpista sendo gerado no país a partir das Forças Armadas. Qual é a análise que você faz, Eurico, para o comportamento dos militares nesse momento grave que o nosso país atravessa? Tanto a nota assinada pelo ministro da Defesa, Braga Neto, como também pelos 3 comandantes das forças, a Força Terrestre, Naval e a Aeronáutica, foram extremamente infelizes. Não existe uma pasta, um ministério, que possa advogar para si mesmo a capacidade de julgar as instituições. E mesmo, como foi no caso da nota, de supor-se acima das instituições. O simples fato de nós termos militares se pronunciando como se fossem um poder à parte dos poderes constituídos, que são 3 e apenas 3, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, como se fosse um poder à parte, ditando normas e, na verdade, levando inquietude à população e aos negócios da economia, à intranquilidade ao cidadão brasileiro, ameaçando com possibilidades de um retrocesso político entre nós, o que seria extremamente custoso. Há de se também lamentar profundamente as declarações do comandante da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica, em determinado momento, disse que homem armado não ameaça. Ora, o que ele quer dizer com isso? Que o homem armado não ameaça porque ele age? E ele age como? Atirando, baleando, vitimando? Mas as perguntas, então, são claras. No caso da nota, há de se perguntar por que os militares que não foram eleitos se comportam como um partido político. No caso do tenente brigadeiro, comandante da Força Aérea, há de se perguntar que ele é armado por quem? Ele é armado pela população. Ele é armado através dos impostos pagos pelo cidadão. A sua farda, os seus equipamentos, o seu salário,
a sua aposentadoria é pago pelo contribuinte e, portanto, ele deve respeito a este contribuinte, a esse cidadão desarmado que tem como, na verdade, a sua única arma a própria consciência e a consciência do seu voto. Portanto, trata-se de uma fala inadmissível em toda e qualquer democracia. Há de se fazer um comentário, portanto, sobre esta situação. E qual é o comentário? O comentário é que as Forças Armadas parecem, através dos dirigentes que aí estão, não atentar para o fato de que o presidente da República está jogando as Forças Armadas, politizando-as para o seu governo, contra a sociedade. E isto está levando a um descrédito, a um desprestígio crescente das nossas Forças Armadas. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que as Forças Armadas, sendo instrumentos da nação, na defesa da sua soberania no contexto do cenário internacional, ficam desacreditadas, porque não cabe a elas qualquer pronunciamento político, não cabe a elas qualquer capacidade de atuar como um poder arbitral acima da Constituição e dos poderes constituídos. Os militares são funcionários públicos fardados. Eles se diferenciam dos funcionários civis exatamente pelas suas armas. Mas essas armas, na medida em que são pagas pelo cidadão, jamais podem ser empregadas contra o cidadão. Na verdade, elas são pagas para que haja a defesa da dignidade nacional no contexto tumultuado do mundo internacional em que nós vivemos. Portanto, há de se criticar e há de se tomar posições firmes em relação a esse tipo de voluntarismo castrense que não cabem e não podem caber jamais no Estado Democrático de Direito. Esses comentaristas que representam o capital hegemônico são engraçados, Eurico. A senhora Eliane Cantanhede, que é especialista em falar asneiras, se saiu com a pérola no último final de semana de que o ex-presidente Lula deveria ter um ato de grandeza e abrir mão da sua candidatura à presidência, servisse em uma chapa de coalizão nacional para evitar uma tentativa de golpe do bolsonarismo. Tirando a proposta provocadora da golpista Eliane Cantanhede, Eurico, você acha que o petista vindo como candidato a vice poderia de alguma forma pacificar o país? Ou é só mais uma tentativa desses ultraliberais de colocarem em pauta suas práticas? Essa sua pergunta é muito interessante e oportuna. Por quê? Porque ela coloca na mesa da situação política que vivemos a questão da possibilidade de ter viabilidade eleitoral a chamada terceira via. Ou seja, nós vivemos sim uma polarização, uma radicalização expressa nas pesquisas de opinião. E essa polarização é dada pelo antagonismo entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, há a possibilidade de uma terceira via, há a possibilidade de se superar essa polarização, essa radicalização através desta terceira via. Vejamos, caso haja o impedimento, o presidente Lula perderia a sua oposição a Bolsonaro e, portanto, haveria a possibilidade de termos um confronto entre o presidente Lula e uma outra centro-esquerda, outro centro, que seria dado por algumas possibilidades eleitorais que aí estão. Por exemplo, o ex-senador, ministro, deputado, governador Ciro Gomes, que tem se mantido
constantemente em terceiro lugar. Mas há também a questão do PSDB. O Dória, o governador Dória, o governador Eduardo Leite, do estado do Rio Grande do Sul, o ex-ministro da Saúde, que foi deputado federal também, Mandetta. Há possibilidade, se cogita, pelo menos nas pesquisas de opinião, do ex-juiz Sérgio Moro. E quando nós examinamos essas possibilidades, nós vemos que surge como variável eleitoral o ex-governador Ciro Gomes, a candidatura de Ciro Gomes. Ora, é possível também que com esse desgaste do presidente Jair Bolsonaro, provocado pela CPI, mas também pela grave situação econômica e social em que vivemos, que no ano que vem ele não seja nem viável para ir ao segundo turno. E poderíamos ter, portanto, um confronto entre o presidente Lula e esses outros candidatos. Não acredito que o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje mora nos Estados Unidos, advogando por uma riquíssima bancada de advogados, tente essa aventura eleitoral, inclusive porque ele não está afiliado a qualquer partido político. E talvez, se ele quisesse seguir o caminho político, melhor seria para ele, acham alguns analistas com quem eu concordo, que seria melhor ele se candidatar a senador por um dos estados do sul brasileiro, ou seja, o Rio Grande do Sul, ou Paraná, ou Santa Catarina, onde ele teria viabilidade eleitoral. Ou seja, os dados que aí estão mostram que, havendo a permanência do presidente Bolsonaro e sendo mantida a candidatura que está sendo gestada do ex-presidente Lula, tudo parece caminhar no sentido de que essa polarização se confirme e que haja o confronto entre os dois no próximo pleito. E caso haja, pelos dados, os números que nós temos hoje, o ex-presidente Lula é o candidato mais viável para vencer as eleições. Mas dizia um conhecido político mineiro, Benedito Valadares, que a política é como as nuvens que nós vemos nos céus. De um dia está de um modo, no outro dia está de outro. Ou seja, os ventos da política mudam em função da própria dinâmica, da própria dialética do processo social e político que o país vive. E essa proposta de semipresidencialismo que foi levantada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, Eurico, te agrada? É disso que o Brasil precisa para deixar para trás essa quadra de crises políticas que se estabeleceu nos últimos anos, alterar o sistema de representação e ampliar os poderes do parlamento? Já vem de longe a possibilidade de termos um outro regime político no nosso país que não seja o presidencialismo, que seja o parlamentarismo, ou como no caso da sua pergunta, de um outro regime intermediário que você denominou de semipresidencialista. Vejamos com alguma clareza essa possibilidade. No presidencialismo, o que acontece? O chefe do Estado é também o chefe do governo. No parlamentarismo, nós temos um presidente da República que representa o Estado, mas nós temos um primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento, através de eleição indireta, para este cargo. E que ele é o primeiro-ministro que exerce efetivamente o governo. Portanto, há uma diferenciação do parlamentarismo entre o presidente da República, que tem uma função, por assim dizer,
mais representativa e um primeiro-ministro, que esse sim tem as funções governativas. O Brasil já optou 2 vezes na sua história pela permanência do regime presidencialista. O primeiro foi lá atrás, nos anos 1960, quando houve um plebiscito e foi confirmada a escolha do regime presidencialista. Outra foi mais recente, já em pleno regime democrático, em função do que preconizava a Constituição de 88, o pronunciamento, através também de plebiscito, da sociedade brasileira, que deveria escolher entre um e outro regime, e mais uma vez o regime presidencialista foi confirmado pela vontade da maioria da população. Particularmente, eu sou favorável ao parlamentarismo. Por quê? Porque no parlamentarismo, o primeiro-ministro ele pode ser substituído sem que haja maior abalo no processo democrático. Por quê? Porque o presidente da República, que representa o Estado, permanece. E, portanto, há continuidade política e o risco de ruptura institucional é muito menor. E substitui-se através do parlamento, que é uma espécie de caixa de ressonância das disputas políticas e dos anseios sociais e econômicos da sociedade, mas se preserva o processo político através da permanência da presidência da República. Não acredito que esta proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, tenha capacidade de força de execução na situação atual. Tudo indica que nós teremos a confirmação por parte do próprio Congresso brasileiro de que o regime presidencialista assim permanecerá. E assim deverá também assumir o futuro presidente da República, que será eleito no pleito do ano que vem. Eurico Lima Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Foi uma satisfação muito grande poder participar dessa nossa conversa. Eu espero que tenha podido responder às suas perguntas, sempre tão sugestivas e importantes, da melhor maneira possível. Minhas despedidas, desejando o melhor para todos e cada um dos nossos rádio ouvintes. Muito obrigado. Conversamos aqui com o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Daniel, bom dia. Olá, Anderson. Muito bom dia a você e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Daniel, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, eu queria começar por essa troca sazonal na presidência do Mercosul, bloco comercial dos países sul-americanos que passará a ser ocupada pelo Brasil até o fim desse ano. Em seu discurso de posse, na última quinta-feira, o Jair Bolsonaro voltou a defender a flexibilização nas regras do bloco, criticou a gestão do argentino Alberto Fernandes no Mercosul, dizendo que os últimos 6 meses não corresponderam às necessidades e expectativas e quer que os membros do Mercosul possam negociar acordos individualmente, em coro com o discurso de outro integrante dessa coalizão, o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou. O que nós podemos esperar dessa gestão do Brasil à frente do Mercosul, Daniel? O Bolsonaro deve conseguir colocar os planos dele em prática nesse bloco extremamente rachado? Bom, Anderson, em primeiro lugar, eu acho importante, tal como você colocou na introdução da pergunta aqui,
registrar que essa presidência do Brasil no Mercosul, ela é sazonal e ela é uma presidência pro tempore que faz parte de um caráter rotativo e estatutário do Mercosul. Isso significa que, de acordo com as regras do bloco, os países assumem a presidência do Mercosul a cada 6 meses, em caráter rotativo e por critério de ordem alfabética. E essa é a razão pela qual o Brasil assume logo depois da Argentina, sempre, e o país que assume depois do Brasil é o Paraguai. Assim vai ao Uruguai, iria à Venezuela, mas ela segue suspensa por tempo indeterminado, e retorna à Argentina. Isso significa que na gestão de Jair Bolsonaro, essa é a segunda vez que o Brasil assume a presidência do Mercosul. A outra vez havia sido no segundo semestre de 2019. É importante sublinhar esse fato porque ter a presidência do Mercosul nesse momento em nada significa, por exemplo, prestígio da política externa brasileira, e sim um movimento absolutamente automático que segue as diretrizes gerais da Constituição e do Estatuto fundante do Tratado do Mercosul. Bom, feito esse alerta e estipulada essa ressalva, é importante registrar que o Bolsonaro coloca, esse movimento de modernização do bloco, corresponder às expectativas e tudo mais. E claramente o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda focada em 2 elementos principais, Anderson. O primeiro elemento é o de fazer com que o Mercosul flexibilize a sua cláusula de consensualidade do bloco. Ou seja, fazendo com que o Brasil individualmente, assim como os demais países do Mercosul, possam negociar acordos internacionais sem que necessariamente tenha que haver uma anuência dos demais membros de todo o bloco. Superando essa cláusula de consensualidade, o que Bolsonaro busca é poder estipular acordos comerciais e políticos com outras partes, com outros países, sem que os demais membros do Mercosul tenham que concordar com esses movimentos. Isso atua no sentido de cumprir a agenda que Paulo Guedes traça para o Ministério da Economia. Paulo Guedes quer que o Mercosul seja eminentemente um bloco de trocas comerciais, um bloco que atenda aos interesses das classes dominantes locais e que não se disponha a avançar nem 1 milímetro em qualquer tipo de coalizão política ou econômica mais estrutural, social, cultural, ambiental ou de qualquer outra natureza. O segundo dispositivo que Bolsonaro e Paulo Guedes planejam nessa presidência do Mercosul é a redução da tarifa externa comum, fazendo com que ela passe dos valores que hoje somam em média 14% de impostos de importação para produtos que vêm de fora do bloco e promovendo uma redução drástica, nessas tarifas de importação. Estima-se, inclusive, por algumas conversas, que poderia haver uma redução pleiteada pelo Brasil de até 10 pontos percentuais, trazendo essa média para algo próximo de 4% a 5% em termos de tarifas. Mas vale sublinhar aqui, Anderson, diante da presidência da Argentina no bloco hoje, que é o principal contrapeso a essa agenda mais liberal dentro do Mercosul, é muito pouco provável que as iniciativas passem. Ou se cria um ambiente de absoluta insustentabilidade do Mercosul, o que eu também não vejo como algo plausível no curto prazo, ou o Brasil vai ter muita bravata, muita retórica vazia nesse próximo período de presidência e vai entregar a presidência do Mercosul protocolarmente no mês de dezembro ao Paraguai, sem avançar em qualquer uma dessas agendas tal como elas estão estipuladas. Eu não vejo nem força política, nem possibilidade e energia do governo brasileiro na atualidade para levar adiante esses 2 propósitos instigados aqui pelo bloco. E por que os presidentes de Brasil e Uruguai tanto defendem essa possibilidade de se realizar acordos comerciais de maneira individual, Daniel, sem o consentimento dos países que integram o bloco? Não é mais vantajoso se negociarem em conjunto? O que está por trás dessa insistência de Bolsonaro e Lacalle Pou? O que está por trás, Anderson, é a hegemonia liberal
que tomou conta do Mercosul nesses últimos anos de forma mais decisiva. Não que nos outros anos ele não fosse comandado também por um liberalismo, mas um liberalismo mais progressista, com algumas veias de esquerda. Agora, o liberalismo à direita, que vem sendo a principal tônica do Mercosul nos últimos anos, ela faz com que, diante de um cenário de crise, os países do bloco procurem saídas individuais. E essas saídas individuais, elas se apresentam para além dos limites do bloco. E aí, portanto, fazem com que o Brasil, agora mais detidamente, e o Uruguai sejam os carros-chefe dessa iniciativa, sem qualquer oposição do Paraguai, e a Argentina, que tinha inaugurado esse movimento com Maurício Macri ainda no final de 2014 e no início de 2015, seja agora o contrapeso, a contraparte, o país que não quer uma flexibilização total do bloco. Mas no limite, para todos os países que compõem o Mercosul hoje, medidas dessa natureza, de buscar negociações individuais, sem necessariamente ter o consentimento de outros países, vão ao encontro de um projeto da classe dominante desses países, notadamente aqui a classe dominante brasileira, a principal representante desses interesses, mas também, no caso do Uruguai e do Paraguai, isso se manifesta, de tentar negociar com terceiras partes acordos de livre comércio que rendam alguns resultados, alguns frutos no curto prazo, reforçando os ciclos eleitorais nesses países, mas que, na verdade, dilaceram no médio e no longo prazo todas as políticas de integração regional que o Mercosul poderia ter, aí certamente, negociando enquanto um bloco econômico e não de forma individualizada ou de forma isolada esses mesmos acordos. Nesse sentido, a tentativa do Mercosul de flexibilizar a cláusula de consenso e que tem muitas manifestações do Uruguai, porque quer negociar acordos mais explícitos de livre comércio com a China, sobretudo, e com alguns países europeus, também sinalizando aproximações à América do Norte, tem a cumplicidade, portanto, do Brasil e da própria Confederação Nacional da Indústria aqui no Brasil, que é um órgão de entidade de classe representante também da burguesia nacional e que identifica, nessa maior abertura econômica a outros países, a possibilidade de se integrar às chamadas cadeias globais de valor. A burguesia brasileira, historicamente, já há muito tempo, renunciou toda e qualquer possibilidade de assumir o protagonismo do desenvolvimento capitalista brasileiro. E, portanto, essa burguesia, nos tempos atuais, se demonstra como absolutamente plausível a possibilidade de se integrar de forma dependente e subdesenvolvida à produção do capitalismo global e que seja um parafuso, uma porca, uma pecinha específica de algum produto mais desenvolvido, mais elaborado dos países centrais a ser produzida aqui em território brasileiro, ela já é uma sinalização suficiente para a classe dominante que comanda os processos de industrialização aqui no Brasil. E, no caso uruguaio, ela significa a tentativa de abrir a entrada de produtos estrangeiros, tentando fazer algo que é muito caro ao Uruguai, que é o barateamento do custo de vida. Muito difícil numa nação bastante limitada no desenvolvimento das suas forças produtivas. E, portanto, o Uruguai tem de enfrentar movimentos de carestia dentro do seu país, abrindo a sua economia à entrada de produtos estrangeiros. Nesse sentido, a pressão pela flexibilização dessa cláusula de consenso e as negociações individuais são muito bem-vindas ao presidente Lacalle Pou, assim como é muito bem-vinda também ao presidente Bolsonaro no Brasil. Eu queria falar também, Daniel, sobre esse quadro que começa a se intensificar em Cuba, onde manifestações populares foram vistas em diversas cidades do país no último fim de semana. A situação piorou muito na ilha recentemente por conta do avanço da pandemia, que provocou a paralisação do turismo por lá, uma das principais atividades econômicas da ilha. Já a falta de alimentos, escassez de energia. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina, o PIB cubano desabou 8,5% em 2020. A grande questão é que há a suspeita de que esses atos foram patrocinados pelos Estados Unidos, que há mais de 6 décadas estabelecem um covarde embargo econômico ao país,
especialmente pelo fato de que a ilha suspendeu os depósitos efetivos em dólares estadunidenses no fim do mês passado. Como é que você avalia essa situação em Cuba, Daniel? Esses protestos têm cara de serem uma interferência externa visando desestabilizar o regime? Pois é, Anderson. No último domingo, dia 11 de julho, algo em torno de 400 cubanos foram às ruas na localidade de San Antonio de los Baños, na província de Artemisa, que é uma região próxima da capital Havana. Esses protestos eles se espalharam por outras 12 cidades e mobilizaram algo em torno de 2.000 pessoas por todo o país. Essa marcha foi a maior dos últimos 27 anos. Desde 1994 não se viam protestos dessa envergadura em Cuba, quando, é preciso lembrar, o país ainda vivia o chamado período especial, aquele que deixou a ilha numa situação muito adversa diante do fim da União Soviética. Agora, é preciso entender que essas manifestações que aconteceram, elas possuem condicionantes internos, além dos condicionantes externos. Cuba é uma ilha empobrecida por suas próprias condições materiais. Cuba tem dificuldades no seu desenvolvimento científico e tecnológico, a despeito da medicina avançada. É um país que depende muito de fornecimento de produtos estrangeiros, tem uma dificuldade no desenvolvimento das suas forças produtivas. Nesse sentido, Cuba depende demais da exportação de serviços médicos, da exportação de produtos como fumo e açúcar, que não são nada elaborados, e do próprio turismo, além das remessas de imigrantes, como vários países caribenhos. E diante desse quadro, a pandemia representou um duro golpe na forma de reprodução de vida das pessoas no país. As restrições às viagens internacionais, somadas a uma safra de açúcar muito ruim e uma drástica diminuição no volume do comércio global, fez com que houvesse essa queda estrondosa no PIB cubano, como você registrou aqui, que chega próxima dos 10% de encolhimento, quase 10% aqui de retração da economia cubana, algo muito, muito expressivo, num país que já é muito machucado pelas suas condições econômicas internas, né? Agora, nós poderíamos dizer que a principal marca dos protestos desse último domingo foi a heterogeneidade. Havia muitas demandas legítimas do povo cubano nesses protestos do último domingo. Eles se iniciam principalmente, por exemplo, diante da escassez e do encarecimento do preço dos alimentos, a dificuldade no acesso a insumos e equipamentos médicos, o racionamento de energia, que tem sido muito forte nos últimos tempos em Cuba. Isso levou uma série de manifestantes, e vale sublinhar aqui, manifestantes comprometidos com o socialismo e com a Revolução Cubana. Pessoas que tinham, sim, demandas legítimas e objetivas das condições de vida da classe trabalhadora. E aí, claro, aparecem os arroubos imperialistas também de outro lado. Então, os Estados Unidos sinalizaram, por exemplo, o estabelecimento de um corredor humanitário para fornecer mantimentos e equipamentos ao regime cubano. E Cuba negou essa manifestação de falsa solidariedade dos Estados Unidos. E diante desse quadro também houve mobilizações que foram motivadas por ingerências diretas e indiretas dos Estados Unidos na ilha. E os protestos começam a chegar aqui para nós diante de bandeiras que clamam por democracia e liberdade, assumindo, uma vez mais, uma velha fórmula imperialista de agitação política e de ingerência contra-revolucionária. E é importante registrar aqui, né, Anderson, que ainda que as marchas em defesa da Revolução Cubana, convocadas para a última segunda-feira, dia 12 de julho, tenham sido mais volumosas e tenham tido muito mais repercussão do que os protestos do dia anterior, nós precisamos ser honestos e criteriosos na avaliação sobre a situação cubana nesse momento. Desde as últimas reformas constitucionais até as últimas reformas econômicas, Cuba tem se demonstrado perigosamente mais permissiva, por exemplo, à grande entrada de capital estrangeiro, um movimento que tem grande capacidade de corroer e corromper o ímpeto revolucionário de parte da burocracia cubana, administradora do regime e herdeira da revolução,
e também criar certas manifestações que têm caráter insurgente, mas são motivadas por uma extração pequeno-burguesa, no limite. De outro lado, desde 2020, essa deterioração acelerada das condições de vida do povo cubano tem despertado, como eu manifestei anteriormente, críticas sérias e consequentes, canalizadas por manifestações políticas e sociais que não almejam o fim da Revolução Cubana e, muito pelo contrário, desejam o seu avanço, mas não querem que o seu avanço seja confundido com elementos de repressão às possibilidades de reclamar das condições de vida que vêm vigorando nesse momento. Nesse sentido, eu diria que, caso o governo cubano não esteja atento a essas demandas legítimas da população, tratando como traidores da pátria ou contra-revolucionários todos e quaisquer manifestantes da ilha, com prisões arbitrárias, com perseguições, aí sim o governo cubano estará abrindo as portas do regime à contra-revolução e ao imperialismo. Portanto, aqui, Anderson, é preciso ter muita cautela na avaliação, muita serenidade na avaliação desses protestos que emergem recentemente em Cuba. Só que esse fato também serviu, Daniel, para trazer à tona novamente a discussão desse embargo que está colocado pelos Estados Unidos. Esse Biden, que é tido como progressista por muita gente, não poderia rever essa medida escorchante determinada lá em 1960? Sem dúvida, Anderson. O tema do bloqueio em Cuba, ele é uma questão fundamental para nós discutirmos a situação do regime. Por um lado, é importante registrar que são mais de 60 anos de bloqueio e o bloqueio ele viola dispositivos do direito internacional. Muitas pessoas às vezes alegam, que se só os Estados Unidos e Israel votam a favor do bloqueio e vergonhosamente o Brasil resolveu engrossar essa fila vergonhosa nas últimas manifestações que teve em Assembleias Gerais das Nações Unidas, Cuba tem um comércio internacional que é realizado com outros países, com China, com Rússia, com Irã, com Alemanha, com França. Então existe um comércio internacional que acontece com esses demais países, mas o tema do bloqueio ele tem que ser mais precisado diante do cenário do direito internacional. Existem a figura de embargos que são realizados bilateralmente, Se um país quer pressionar o governo de outro país e usa o tema do embargo, ele pode dizer, não negocio com você sob nenhuma hipótese, não compro, não vendo, não faço trâmites comerciais de nenhuma natureza. Esse é um embargo que existe dentro do direito internacional como uma previsão num cenário de litígio, de hostilidade entre dois países. Nós temos também a figura das sanções internacionais. As sanções geralmente são avalizadas por órgãos multilaterais, como, por exemplo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ou a União Europeia, ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E, enfim, multilateralmente, alguns países acordam em impor sanções a determinados países, a determinados governos. Isso, por mais assintoso que seja e perturbador da ordem internacional, também é reconhecido dentro dos ditames do direito internacional. Agora, um bloqueio não. Um bloqueio é um cenário muito mais estrito, e esse é o termo específico para se utilizar na situação cubana. Porque o bloqueio faz com que, por exemplo, uma mercadoria que venha importada da França, da Alemanha, da China, da Rússia, em direção a Cuba, não possa conter componentes dos Estados Unidos, de suas empresas ou fabricados em seu território. Ou seja, isso limita demais, diante da principal potência imperialista do planeta, as possibilidades de Cuba ter acesso a bens no cenário em que a produção de mercadorias já assumiu uma condição global há muito tempo. Então, o bloqueio ele interdita o comércio internacional de Cuba com terceiras partes, não só com relação aos Estados Unidos. E é exatamente por isso que ele viola as normas do direito internacional. É um bloqueio absolutamente criminoso contra a população cubana. Faz parte do bloqueio também o fato de que um navio, por exemplo, que venha do cenário internacional e aporte em um porto cubano,
tenha que ficar por pelo menos 6 meses sem entrar em um porto estadunidense. E vice-versa, se um navio passou pelos Estados Unidos, ele não pode entrar em um porto cubano pelos próximos 6 meses. E tendo pouco mais de 80 milhas separando Miami do território cubano, nós sabemos da proximidade que os Estados Unidos têm geograficamente com Cuba, isso encarece sobremaneira o comércio internacional de Cuba, que faz com que o país tenha que pagar 6, 7, às vezes 8 vezes mais o frete internacional de determinados produtos. Portanto, o esforço social para que Cuba tenha acesso a mantimentos é gigantesco, é muito maior do que a esmagadora maioria das nações do planeta. Portanto, o tema do bloqueio ele é crucial para a situação cubana atual. No entanto, há outros 2 elementos que nós devemos ponderar. Em primeiro lugar, o tema do bloqueio representa para os Estados Unidos uma vitória, mais do que uma vitória contra o regime cubano, ele representa uma vitória ideológica. A partir do bloqueio, os Estados Unidos conseguem impetrar, numa lógica mundialmente conhecida, a ideia de que o socialismo em Cuba, ou em qualquer país, é um sinônimo de escassez, de miséria, de pobreza, e que é verdadeiramente o que existe hoje em Cuba. Existe escassez, existe muita pobreza, não uma população absolutamente miserável, mas um povo bastante pobre e com limitações materiais gigantescas. Isso não pode ser ocultado na análise criteriosa que nós, mesmo que simpáticos à Revolução e ao processo cubano, devemos ter. E diante desse mesmo quadro, a vitória ideológica manifestada pelos Estados Unidos é o que vai fazer com que Joe Biden não arrefeça nos movimentos de manter o bloqueio criminoso contra Cuba. E outros presidentes, inclusive teoricamente mais progressistas do que Joe Biden, já passaram pelos Estados Unidos, pela cadeira presidencial, e jamais reviram a proposta de manutenção do bloqueio econômico contra Cuba. Agora, é preciso salientar também que o processo revolucionário cubano carece de uma capacidade de superação das suas próprias limitações. Cuba tem uma dificuldade crônica no desenvolvimento das suas forças produtivas, das quais o bloqueio certamente é um elemento agravante, mas que não pode ser usado por parte de Cuba como um efeito retórico, já desgastado, que promove inclusive um choque geracional muito grande, que está por trás dessas manifestações atuais, e que faz com que crie-se um inimigo externo em nome de uma coesão interna e da defesa incondicional da revolução, a despeito da deterioração do padrão de vida do povo cubano. Isso deve ser observado de maneira muito criteriosa também. Nós devemos ser avaliadores críticos, e existem muitos avaliadores críticos desse processo dentro de Cuba. Isso sem contar um contraste que vai aparecendo, principalmente para as novas gerações cubanas, que vão se manifestando no sentido de que o governo cubano financia, por exemplo, hotéis de luxo a serem construídos nas mais belas praias de Cuba e que, ao mesmo tempo, servem para que Cuba arrecade com os serviços de turismo e ofereça aos turistas, aos estrangeiros, uma qualidade de vida que jamais pôde ser sequer pleiteada pela população cubana. Então esses contrastes eles vão emergindo também do movimento contraditório da Revolução Cubana e vão promovendo um desgaste do governo. É preciso estar muito atento também a esses movimentos e me parece que eles existem por trás de todas as manifestações, de todos os protestos que vêm ocorrendo na ilha nos últimos tempos. Cresce o risco ao regime cubano com esses últimos episódios, Daniel? Seria possível imaginar alguma ofensiva militar contra a ilha nos próximos tempos, liderada pelo imperialismo estadunidense? Olha, Anderson, os Estados Unidos já tentaram as mais diversas formas de desestabilização de movimentos de contra-insurgência e contra-revolução em Cuba. E desses movimentos já fizeram parte desde a ocupação direta do território cubano no século XIX até a imposição da Emenda Platt, ainda na virada do século XIX para o século XX, e a imposição da ditadura de Fulgêncio Batista ao longo da primeira metade do século XX. Todos esses movimentos são movimentos de ingerência e que foram intensificados após a Revolução Cubana em 1959. E nós tivemos logo na sequência, por exemplo, a chamada crise dos mísseis,
né, e o movimento que envolveu a Baía dos Porcos em Cuba, que foi, eu diria, o principal movimento de tensionamento militar que os Estados Unidos tiveram manifestados contra Cuba. Para além disso, os Estados Unidos possuem uma base militar no território cubano. Nós não podemos perder de vista o controle que o imperialismo estadunidense possui sobre o território de Guantánamo, utilizado como prisão de pessoas pretensamente acusadas de terrorismo, mas que não passam por qualquer tipo de julgamento prévio. São prisões absolutamente arbitrárias, cujos julgamentos violariam todas as normas do direito internacional, de garantia de ampla defesa das pessoas e, sobretudo, o direito estadunidense, as suas práticas internas jurídicas. Agora, diante desse quadro, já foram também mais de 600 tentativas de assassinato a Fidel Castro documentadas. Fidel Castro sempre alertava essas tentativas, mas elas, depois da desclassificação dos documentos que eram internos do Pentágono, da CIA e de todas as movimentações militares dos Estados Unidos, foram revelando um a um todos esses movimentos e as tentativas de assassinato que realmente existiam em Cuba, né, contra Fidel Castro na tentativa de desestabilização do regime. As movimentações mais recentes foram no sentido de tentar sinalizar a Cuba a retomada das relações diplomáticas, trazendo muitas vezes um cavalo de Troia das aspirações imperialistas feitas nos últimos tempos. E esse movimento mais recente, né, de ofensiva, que, reforço, possui muitos condicionantes internos, mas sem sombra de dúvidas, vai ser articulado e arquitetado, como já está sendo, pelas forças imperialistas, na tentativa de insurgência, de movimentos contra-revolucionários, a meu juízo, elas nesse momento não reúnem elementos que possam levar a uma possibilidade de intervenção militar da ilha. A força da Revolução Cubana e do seu povo é ainda muito grande, e o desgaste estadunidense diante de uma operação militar contra Cuba seria algo decisivo, alto demais, para que fosse levado a cabo pelos Estados Unidos nesse momento. Que os Estados Unidos possuem um caráter inescrupuloso com relação às suas ofensivas militares não é novidade para nenhum de nós, que sabemos muito bem o que é o imperialismo estadunidense. No entanto, eu vejo que esse cenário atual, por exemplo, ele não é mais crítico do que já foi a crise dos mísseis na Baía dos Porcos em 62. Claro que havia a contraparte soviética nesse momento, mas eu não vejo elementos suficientes para uma intervenção militar dos Estados Unidos em Cuba no momento atual, Anderson. Se os Estados Unidos parecem estar agindo em Cuba, Daniel, em um outro país da América Central atravessa o mesmo drama de alguma forma. Eu me refiro ao Haiti, que recentemente teve seu presidente, Jovenel Moïse, assassinado em um atentado à residência oficial. Sua esposa também está gravemente ferida, e essa ação teria sido realizada em conjunto entre os colombianos e estadunidenses, esses de origem haitiana. Pelo menos 28 pessoas participaram dessa execução. Um haitiano que mora nos Estados Unidos, um tal de Charles Emmanuel Sanon, que se apresenta como médico, foi preso acusado de contratar os colombianos que efetuaram esse crime bárbaro. A grande verdade é que o Haiti passa por uma série de instabilidades políticas há muito tempo, Daniel. Como é que o assassinato do presidente Jovenel Moïse se insere nesse cenário? A quem interessa esse episódio? Não existem elementos concretos, Anderson, que possam nos levar a apontar o envolvimento direto do governo colombiano ou do governo estadunidense no assassinato de Jovenel Moïse. No entanto, a cada dia que passa, nós vemos que cidadãos colombianos estavam de fato envolvidos nesse assassinato, e um possível mandante desse assassinato teria ordenado a execução desde os Estados Unidos, como você colocou aqui na introdução da sua pergunta. E, claro, houve cumplicidade também de cidadãos haitianos para que essa execução fosse realizada. E é típico também dos governos imperialistas e dos seus aliados não revelar, claro, as suas estratégias e a sua atuação, tanto mais inescrupulosa ela seja,
dentro do sistema internacional. Então, é possível que nós nunca saibamos, de fato, se houve envolvimento oficial, direto, dos Estados Unidos e ou da Colômbia nesse crime. O fato é, Anderson, que Jovenel Moïse perdeu a capacidade, e vinha perdendo cada vez mais de forma acelerada, de controlar os protestos sociais, as revoltas da população haitiana contra a situação daquele país. Um momento em que a pandemia avança no território haitiano, há um claro encarecimento da reprodução da vida, e o governo de Jovenel Moïse deveria ter convocado eleições em 2019 e não as fez. Eleições que poderiam ocorrer em 2020 para a substituição do seu governo. Ele não só não faz isso, como começa a atentar contra as instituições do país e sinaliza uma perpetuação no poder. Diante disso, as pessoas manifestam, se protestam, e esses protestos e manifestações vêm sendo duramente reprimidos pelo governo. Nesse sentido, avaliaria que as dificuldades de manutenção da ordem social do Haiti tornaram Jovenel Moïse um sujeito não mais funcional aos interesses do imperialismo estadunidense e de todas as forças que atuam na região. E, diante desse quadro, ele se torna um obstáculo à estabilidade social, política e institucional do país. Esse é um elemento decisivo que pode ter contribuído para a sua execução, para o seu assassinato, caso nós sigamos aqui por uma linha de entender que os Estados Unidos não deixam de participar de um ato como esses, apesar de não demonstrarem um envolvimento direto, né? Até porque os Estados Unidos e a Colômbia são países notadamente conhecidos pelo seu poderio militar e pela sua capacidade de antever movimentos como o que seria dessa execução. Então, estados que nós sabemos que monitoram muito bem tudo o que acontece dentro dos seus territórios e que, portanto, a meu juízo, não deixariam escapar uma movimentação dessa natureza. Agora, se eu pudesse fazer um apelo ao nosso ouvinte aqui do Faixa Livre, Anderson, seria o de que se pudesse conhecer a fundo a história do Haiti. Entender que isso que você registra, né, essa instabilidade política haitiana, ela existe desde sempre como um mecanismo de punição a um país que ousou se autodeterminar e que organizou um processo revolucionário a partir da sua população escrava, se livrando do jugo colonial francês em 1804. É como se o Haiti pagasse o preço pela sua ousadia até os dias atuais, porque é um país que se tornou independente em 1804 e que depois disso teve que enfrentar um domínio, um controle, uma ocupação espanhola, uma ocupação militar dos Estados Unidos no século XX, duas ditaduras sanguinárias na segunda metade também do século XX, com François Duvalier e Jean-Claude Duvalier, os chamados Papa Doc e Baby Doc, e que só conseguiu escolher de fato o seu governante com eleições livres em 1990. E esse governante eleito já foi imediatamente destituído pelas forças imperialistas em 1992 a partir de um golpe de Estado. E os Estados Unidos, utilizando a funcionalidade do sistema ONU, impetrou pelo menos 7 planos, 7 propostas de estabilização do Haiti ou de manutenção da ordem no Haiti através de intervenções tidas como humanitárias, mas que de fato significam um controle externo sobre o território haitiano. Essa foi a tônica durante vários anos até que se chegasse em 2002 a MINUSTAH, a Missão de Estabilização do Haiti, e essa missão tivesse o comando das tropas brasileiras em 2004. Desde 2004 até 2017, as tropas brasileiras, nesse processo vexaminoso, entregam ao povo haitiano um país muito pior do que aquele que tomaram em 2004. E mesmo depois disso, mais uma missão, agora uma missão para a promoção da justiça no Haiti, foi organizada pelas Nações Unidas, e desde 2019, as missões haviam se encerrado, mas há um escritório da ONU no Haiti que seria o responsável por tutelar as definições políticas do povo haitiano. Então,
esse cenário de grandes instabilidades é uma tônica desde sempre na história do país. E esse cenário de impossibilidade de autodeterminação é, eu diria, o principal desafio que o Haiti enfrenta, e a sua instabilidade política é provocada de fora para dentro, em grande medida. E o Haiti é um país que nunca teve a possibilidade de se autodeterminar de verdade ao longo da sua história, Anderson. E o que é que poderia fazer com que o quadro político naquele país, Daniel, desse uma acalmada? Bom, Anderson, hoje, no curto ou no médio prazo, eu não vejo uma possibilidade de saída para a condição da situação haitiana. O grau de ingerência externa é tão grande, os interesses envolvidos são tão fortes, que uma saída de curto e de médio prazo não é algo viável, factível no Haiti. Mas, no limite, a única possível saída, a única possível possibilidade de acalmar os ânimos no país seria a possibilidade de que o Haiti pudesse finalmente, de uma vez por todas, Anderson, se autodeterminar. Essa é a grande busca da sociedade haitiana há muitos anos, há muito tempo, como toda a crônica da história haitiana demonstra e que nós apresentamos na questão anterior. Então, a única possibilidade, a única saída para o povo haitiano é a sua autodeterminação. As ingerências e os movimentos externos, o controle imperialista sobre a região é produtor e reprodutor dessa instabilidade sistemática. E vale dizer, ela é funcional à dominação imperialista. A instabilidade política no Haiti é produzida e reproduzida pelas forças do imperialismo europeu e estadunidense. Os seus interesses estão garantidos sempre que o Haiti não consegue se autodeterminar e que possui um grau de intervenção estrangeira. Os governos se tornam subservientes e passíveis de acordos internacionais que, em nome da pretensa pacificação social momentânea no país, acabam significando na prática os graus de controle, de ingerência externa, de subserviência aos interesses estrangeiros. Esse seria um quadro para o cenário haitiano na atualidade, extremamente desafiador, mas que só tem uma saída no longo prazo diante da possibilidade de autodeterminação desse país. O Brasil, por exemplo, poderia cumprir um papel muito mais nobre na tentativa de garantir a autodeterminação haitiana do que aquele que revelou no comando das operações da MINUSTAH. Eu queria encerrar, Daniel, voltando a conversar com você sobre o quadro no Peru, onde há mais de um mês não é proclamado o resultado das eleições presidenciais. A Corte Eleitoral do país aguarda apenas um voto de seus juízes para declarar Pedro Castillo como vencedor do pleito, o que deve acontecer ainda essa semana. Será que finalmente nós teremos a justiça feita no Peru, Daniel? Eu lembro que da última vez que conversamos, Anderson, o cenário no estado peruano era de muito mais incerteza. As impossibilidades ou as dificuldades para que Pedro Castillo assumisse, de fato, o governo peruano eram muito maiores. Os fatos mais recentes, eles foram dissipando muitas dessas incertezas e hoje eu diria que é possível dizer que as possibilidades são bastante grandes de que Pedro Castillo assuma a presidência do Peru, como é previsto no próximo dia 28 de julho. E esses acontecimentos foram no sentido da negação de todos os reclames que tinham sido apresentados por Keiko Fujimori, eram mais de 1.000 suspeitas de fraude nas eleições, que foram rechaçados pelo Tribunal Eleitoral, pela Justiça Eleitoral peruana, e elas vinham tendo audiência principalmente de Luiz Arce, que era um juiz da corte que dava audiência aos pleitos de Keiko Fujimori. No entanto, Rodrigues Montessa assumiu o cargo de Luiz Arce, que deixou a corte eleitoral diante de todos os processos recentes, e não vendo espaço para que as suas manifestações pudessem reverter o saldo do processo eleitoral. E vale dizer que Luiz Arce teve muita proximidade, começou a perder espaço, desde que ele dava audiência a Keiko Fujimori, e nesse período foram divulgados alguns áudios
em que um ex-chefe da inteligência peruana, Vladimir Montesinos, propunha a compra do júri eleitoral. E diante desse quadro, Vladimir Montesinos foi perdendo cada vez mais espaço e começou-se a suspeitar que Luiz Arce também pudesse ter alguma ligação com esses cenários de corrupção e que tentariam, por uma via legal, através da junta eleitoral, da corte eleitoral peruana, interditar a possibilidade de que Pedro Castillo assumisse o governo. Esses cenários foram dissipados pela justiça peruana e hoje Rodrigues Montesa, que é o juiz da Suprema Corte, da Corte Eleitoral Peruana, que ainda precisa dar o seu veredito sobre a possibilidade de Pedro Castillo de assumir o governo, já o faça nos próximos dias. Então a expectativa é de que até o próximo dia 15 de julho, portanto amanhã, nós tenhamos a proclamação oficial da vitória de Pedro Castillo e ele possa ser liberado para assumir o governo do Peru em 28 de julho, como é programada a posse desse governante. Agora, do ponto de vista de uma análise política mais detalhada também, Anderson, e para quem está nos ouvindo, eu diria que esse cenário de vitória eleitoral, ele não dissipa o cenário de incerteza com relação ao desdobramento político da vitória de Pedro Castillo. Digo isso porque esse processo todo de desgaste, até que se declare formalmente a vitória de Pedro Castillo à presidência peruana, e todos os elementos políticos que envolveram esse trâmite, esse passo a passo, eles fazem com que Pedro Castillo tenha que assumir o governo já muito provavelmente diante de uma série de concessões e compromissos junto ao governo já estabelecido e aos poderes já estabelecidos na República Peruana. Portanto, há que se monitorar muito de perto quais seriam as capacidades e a disposição de Pedro Castillo de levar até o fim muitas das transformações que faziam parte da sua plataforma de governo. Então, nesse sentido, por mais que a vitória eleitoral esteja prestes a ser consagrada em favor de Pedro Castillo, eu diria que do ponto de vista de uma vitória política, nós precisamos ainda ser cautelosos quanto aos impactos de um possível novo governo aqui de Pedro Castillo no comando do Estado peruano, Anderson. Daniel Corrêa da Silva, eu quero novamente te agradecer por você estar aqui conosco no programa. Quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade de poder conversar com o público qualificado aqui do programa Faixa Livre e saudá-lo também a você e a produção do programa e desejar uma excelente semana a todos que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar de volta aí no programa Faixa Livre. Zacconi, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Zacconi, esse caso das execuções da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes segue eivado de mistérios exatamente 3 anos e 4 meses depois do ocorrido. Na última semana, as promotoras Simone Sibilho e Letícia Emile, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que compunham a força-tarefa que investiga os assassinatos desde setembro de 2018, deixaram o caso misteriosamente sendo exoneradas a pedido. Algumas fontes do próprio MP garantem que elas saíram de cena devido ao risco de interferências externas comprometerem as investigações. Elas teriam denunciado o delegado de Polícia Civil, Maurício Demétrio, que chegou a ser preso no mês passado suspeito de comandar um esquema de corrupção e teria recebido, de uma pessoa ainda não identificada, informações sigilosas sobre os assassinatos da vereadora e do motorista. Como é que você observa essa saída das duas da Força Tarefa, Zacconi, depois de tanto tempo, e também essa denúncia contra o delegado Maurício Demétrio? Também te causaram surpresas esses fatos? Então, Anderson,
essa mudança das duas promotoras, que, segundo o Ministério Público, pediram para sair, isso lembra até, né, os aspiras do BOPE, e o delegado que foi transferido da DH, né, revela uma ingerência externa nas investigações do caso Marielle. Mas essa ingerência sempre aconteceu. Não podemos esquecer que na CPI, né, que está acontecendo hoje no Congresso, né, da Covid, o próprio ex-governador Wilson Witzel declarou que o seu impeachment foi motivado pela prisão dos executores da Marielle. Só aí já era, no mínimo, uma investigação isenta para que o ex-governador Witzel fosse chamado ao inquérito para explicar qual a relação que o seu impeachment tinha ou tem, né, na verdade, com a execução da Marielle. Então, repara, nós estamos falando de um crime político que, evidentemente, envolve uma série de intervenções políticas no que diz respeito à investigação. Isso é muito grave, né? Porque nós corremos o risco de termos respostas para a motivação da execução da Marielle que não sirvam para desvendar o que realmente aconteceu, mas, pelo contrário, que sirvam, por exemplo, inclusive para encobrir os verdadeiros mandantes desse crime. Não sei se vocês repararam, né, ou você, Anderson, reparou, mas um dos motivos alegados pelas promotoras para saírem da investigação foi o fato, né, da delação feita pela ex-mulher do Adriano, né, ela não ter sido uma delação suficiente para esclarecer o crime, o que significa que a delação, né, nesse caso, pode estar servindo, inclusive, para encobrir, né, a verdadeira motivação. Porque isso também é um dado importante. A gente sempre pensa que a delação ela é feita para desvendar, né, algo que está oculto. Mas as delações também podem servir para ocultar coisas que não estão tão escondidas assim. Então, acho que essas mudanças, tanto na Polícia Civil como no Ministério Público, estão a revelar a manipulação política que esse inquérito, né, da Marielle tem sofrido, inclusive, né, a partir da fala do próprio ex-governador Witzel, que relacionou o seu impeachment ao caso Marielle. E isso é muito grave. Você acha que essa investigação pode tomar um outro rumo após a saída das duas procuradoras do caso, Zacconi? Que tipo de efeito uma mudança como essa provoca em um inquérito? Essas mudanças que vieram a revelar as ingerências políticas externas na investigação realmente vão trazer mudanças significativas no que está acontecendo. Primeiro, porque nós vamos ter um olhar menos complacente, que de uma certa forma, né, mesmo grupos à esquerda, e aí eu posso falar dos familiares também da Marielle, e mesmo no caso aí o PSOL, o deputado Marcelo Freixo, que de uma certa forma sempre afirmaram confiar no trabalho da polícia, né? Pelo amor de Deus, né? Isso, pelo menos isso, né? As denúncias que estão vindo e que vão vir mais agora para frente, eu acho que já são suficientes para a gente parar com essa infantilidade, né? Os compromissos políticos, né, principalmente no momento atual, né, o impeachment do governador Witzel trouxe, né, para o Rio de Janeiro, com, né, o atual governador Cláudio Castro, uma ingerência muito maior do bolsonarismo, principalmente na área da segurança, e acreditar que daí vai sair uma investigação isenta, vamos esperar a polícia, e essa conversa fiada, isso tem que acabar, porque isso já foi muito prejudicial em relação a esse tempo todo que nós estamos esperando a resposta para o que aconteceu, né, por trás da motivação, né, no caso da execução da Marielle. Essa mudança de rumos pode ser mais um indicativo de que há peixe grande por trás dessas execuções bárbaras, Zacconi. A família Bolsonaro segue nesse rol de suspeitos, na sua opinião?
Anderson, você sabe que eu já estive no programa Faixa Livre comentando sobre isso. Acredito que pelo momento político que o país passava, quando Marielle foi executada, isso tem relação com a crise política nacional. Nós estávamos com 15 dias de intervenção federal militar no Rio de Janeiro. Nós sabemos hoje, ou deveríamos saber, que essa intervenção federal militar não visava nenhuma ação na área de segurança, até porque o resultado foi a apreensão de caminhões com roubo de carga e mais nada. Essa intervenção federal militar ela tinha muito mais finalidade política, no momento em que se discutia no Brasil qual seria a saída para a crise. Não sei se vocês lembram, mas no início de 2018, o grande debate que nós tínhamos no Brasil é se haveria ou não eleições. A intervenção federal militar foi decretada como uma das possibilidades de saída da crise, que seria as eleições no final do ano, com Lula preso, que foi o caminho traçado e que acabou acontecendo. Mas existia naquele momento grupos que não estavam fechados com esse projeto, com essa saída. Grupos, inclusive, que diziam que não deveria ter eleição. E esses grupos, eles não eram de pessoas lunáticas que ficavam ali como há 20 anos atrás ou 15 anos atrás, saudosistas da ditadura, não. Eram grupos organizados. Inclusive, quando teve a greve dos caminhoneiros, ainda no governo Temer, esses grupos vieram em todo o Brasil pedindo intervenção militar. E essa intervenção militar não era intervenção federal. Era justamente a não realização das eleições com a volta de um regime militar ditatorial e autoritário em nosso país. Mas havia um debate também da possibilidade desse governo militar se estabelecer dentro da realização das eleições, mas para isso o Lula tinha que estar preso, para isso tinha que acontecer uma série de sinais de que a condução estava sendo levada sem que pudesse ocorrer nenhum desvio. E a intervenção federal militar no Rio de Janeiro, para o meu entender, só visou isso, garantir as eleições no final do ano com Lula preso. Quando executaram Marielle, a primeira coisa que eu pensei, tinha 15 dias de intervenção federal militar no Rio quando mataram Marielle, uma vereadora no centro da cidade, naquela forma que nós vimos que foi do gangsterismo. Ou seja, quem matou Marielle queria causar uma comoção social, uma vez que, ela foi metralhada, o carro onde ela estava foi metralhado numa ação de filme. Ou seja, aquilo ali foi feito para gerar uma reação provavelmente contra a intervenção federal, uma reação contra a própria decretação, dessa intervenção, colocando inclusive a intervenção sob suspeita e fazendo com que o projeto das eleições no final do ano fosse por água abaixo. A execução da Marielle pode representar o que a bomba do Rio Centro representou como uma reação ao processo de abertura política, digamos assim. Nós temos que ver que naquele momento em que Marielle foi executada, não havia sequer a prisão do Lula decretada. Naquele momento, o Lula tinha 60% de intenções de votos, Bolsonaro não tinha nem 10%. E haviam pessoas muito próximas àquele poder político que não queria que as eleições acontecessem. Então, nós temos que pensar a execução da Marielle dentro dessa conjuntura nacional. E aí, evidentemente, que não é só a família Bolsonaro que vai estar envolvida nisso. Aí a gente tem que observar que pode ser que grupos organizados que não queriam eleições, que não queriam correr o risco da volta do PT ao governo, ao poder, porque, repara, o risco acontecia. O jogo das eleições permitia que o Haddad fosse eleito também. E naquele momento, ninguém sabia o que ia acontecer com o herdeiro do Lula, até porque o Lula não estava nem preso. Então,
É nesse contexto que a gente tem que pensar a execução da Marielle. E aí não adianta a gente individualizar só o clã Bolsonaro. Não, não é o clã Bolsonaro. É onde o clã Bolsonaro estava, né, articulado nesse momento político em nosso país. É isso. Outro fato que de alguma forma se conecta a essas execuções da Marielle e do Anderson Zacconi é a notícia de que Júlia Lotufo, a viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, ex-integrante do BOPE e líder do chamado Escritório do Crime, grupo suspeito pelos assassinatos, estaria negociando uma delação premiada com o Ministério Público. Parece que ela acabou de se casar com um empresário que devia dinheiro ao capitão Adriano, um tal de Eduardo Giraldi Silva. Não é muito estranha essa informação, Zacconi? Por que só agora ela estaria cogitando a hipótese de abrir o jogo? Seria só para se livrar ou reduzir uma eventual condenação, já que ela também é investigada junto com o ex-marido? Há outro tipo de interesse por trás disso? Bom, a investigação que apura, né, a execução ou a morte, digamos, né, do Adriano da Nóbrega, na Bahia, ela está sofrendo modificações também, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas ontem, né, veio a notícia de que o corpo do Adriano da Nóbrega vai ser exumado, o que significa dizer que as condições que se deram, né, à sua morte estão sendo questionadas, né? Então, bom, se ele foi executado, isso seria uma hipótese, né, pela própria Polícia Militar do Estado da Bahia, aí a coisa fica bem complicada, né? Porque seria aí a própria comprovação de uma queima de arquivo, né? Porque sendo realizados os atos da sua morte pela Polícia Militar da Bahia, não tem como a gente falar que foi, né, disputa de milícia, né? Aí realmente não tem outro caminho a se concluir que a execução, que a morte do Adriano da Nóbrega foi queima de arquivo, né? A sua esposa aparece depois de muito tempo nesse contexto para fazer uma delação. Eu já conversei anteriormente isso aqui hoje mesmo com vocês. A delação nem sempre ela é feita para desvendar, né, algo que está oculto. Ela pode vir também no sentido de ocultar algo que ainda não está revelado. E parece que as promotoras se sentiram desconfortáveis no teor da delação que foi feita pela ex-mulher do Adriano, o que significa também dizer que uma das ingerências externas pode estar sendo realizadas através de se plantar delações para ocultar as reais motivações da execução de Marielle. É uma hipótese, né? A família do presidente da República tem motivos para ficar preocupada com essa eventual delação da viúva do Adriano da Nóbrega, Zacconi. Bom, desde que surgiram indícios, né, do encontro do clã Bolsonaro com o grupo que participou da execução da Marielle, e eu falo grupo porque não é só a relação, né, do Bolsonaro com seu vizinho, o Lessa, que está preso, que é um dos executores, mas a relação também, né, do Flávio Bolsonaro com outros milicianos, como no caso o Queiroz, como no caso o próprio Adriano da Nóbrega, né, relações essas comprovadíssimas, né, e que tinham, essas pessoas que tinham relação, né, com o clã Bolsonaro, relação com os executores da Marielle. Em qualquer lugar do mundo, isso já seria um escândalo, né, de proporções gigantescas. Mas político, né? Evidentemente que isso não serve para concluir, né, a participação de ninguém na execução, né? Mas uma boa linha de investigação dentro daquilo que eu já coloquei como a possibilidade da execução da Marielle ter relação com a conjuntura política nacional. Então, acho que eles não vão ter mais motivo para se preocupar, porque eles já estão muito preocupados desde que surgiram aquelas gravações no condomínio Vivendas na Barra, a questão do porteiro, né, aquela
manifestação que o Bolsonaro, já presidente, fez do exterior imediatamente após surgirem, né, informações de que um dos executores da Marielle, né, comparsa do Lessa, tinha chegado aos vendas da Barra e procurando que iria na casa do seu Jair. Essas coisas todas que depois, né, foram sendo contornadas e administradas, né? Inclusive, né, após a prisão do Lessa, nós tivemos uma série de eventos e a gente não pode deixar de desconsiderar a fala do ex-governador Witzel, não. Eu acho que nós deveríamos estar hoje, né, cobrando dessa investigação uma oitiva do ex-governador. Ele tinha que ser chamado nesse inquérito para dizer qual a relação que existe entre o seu impeachment no caso, né, a prisão dos executores da Marielle. Então, isso é algo que precisa ser cobrado, né, para que as coisas fiquem esclarecidas. Eu acho que, inclusive, seria até de interesse, digamos assim, da própria família Bolsonaro. Como é que um ex-governador vai relacionar o seu impeachment à prisão de pessoas, né, e, né, colocando aí essas relações em xeque. E essa morte recente do Eco Zacconi, um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro pela polícia dentro de uma viatura após ele ser rendido, pode ter algum tipo de ligação com esses grupos de matadores de aluguel? Que tipo de informação o Eco poderia ter para que fosse assassinado do jeito que foi, Zacconi? Bom, essa relação já foi, inclusive, objeto de reportagens que mostravam a aproximação que o Eco tinha com, então, Adriano da Nóbrega, no sentido de reduzir danos, né, e fazer conciliação dos dois grupos milicianos, o que representava o Eco lá, né, na Zona Oeste Profunda, né, e eu representado pelo Adriano da Nóbrega aqui na região, né, do Rio das Pedras, né, e dessa área aqui mais próxima da Barra. Bom, existem já informações suficientes, né, de que eles se conheciam e que tinham negócios em comum. Então, se nós temos como hipótese que a execução a execução do Adriano da Nóbrega pode ter sido queima de arquivo, evidentemente que uma outra liderança da milícia próxima a ele, né, morrendo nessas condições que precisam também ser, né, verificadas com muito cuidado, né, porque o que tem lá é a história de que um homem ferido com um tiro no peito tentou, dentro de uma viatura, cercado de policiais, meter a mão no fuzil de uma mulher, de uma policial. Bom, sei lá, né? É aquilo, né? Tem que ser tudo verificado. Foi aí que ele tomou o segundo tiro dentro da viatura, né? O que pode também gerar a possibilidade, que tem que ser investigada, né, de uma segunda execução também como queima de arquivo. Orlando Zacconi, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar um forte abraço. Anderson, eu que agradeço o convite e me coloco sempre aqui à disposição do Faixa Livre para a gente estabelecer esse diálogo, tá bom? Muito obrigado. Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!